E aí, gente, beleza? Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha do que a gente já viu em potenciação e radiciação. Lembrando que tudo que a gente viu em potenciação inclui tanto esse conteúdo que a gente vai ver agora, como as propriedades que a gente também viu em sala. Lembra? Multiplicação de bases iguais, divisão de bases iguais. Então a gente está vendo isso agora. E a gente vai ver também a parte de radiciação, tá certo? Lembrando que essa semana a gente vai ter possivelmente 3 vídeos e 2 listas de atividade. Então a gente começa a entrar no ritmo agora de ter muito conteúdo de revisão. Essa é a última semana que a gente está tendo de revisão de conteúdo, ok? Então a gente vai ver agora potenciação e radiciação. Então, lembrando que potenciação nada mais é do que a operação matemática que envolve a base e o expoente. Quem é base, quem é expoente? A base é o valor que fica na parte de baixo. O expoente é o valor que fica na parte de cima. Então, se você tem aí A elevado a N, a base seria o A e o expoente seria o N, como tem aí na sua figura demonstrando. Sim, professor, eu sei identificá-los, mas qual é a função que ele possui no cálculo matemático? Simples, você tem aí então que sua base ela tem por função a sua repetição em operações de multiplicação. Então, eu vou repetir a base se multiplicando. Por isso que você tem aí que a base é A, então aparece A vezes A vezes A vezes A. Se fosse um 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se fosse um 1000, 1000 vezes 1000 vezes 1000 vezes 1000. E qual é a função do expoente? É dizer quantas vezes esse valor da base ele vai se replicar, ele vai se repetir. Então, se você tem 3 elevado a 2, significa que é 3 vezes 3, ou seja, o 3 se multiplica 2 vezes. Se for 5 elevado a 7, é 5 vezes 5 vezes 5, 7 vezes. Tranquilo, gente? Então, base e expoente, cada um com sua respectiva função. Lembrando que tem algumas regrinhas que são bem importantes da gente lembrar, lá da propriedade. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Multiplicação de bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Divisão de bases iguais, eu repito a base e subtraio os expoentes. Tudo bem, gente? Então, essas regrinhas tá lá no seu caderninho, tem que revisar também, tá certo? Aqui é só um apanhado, só para a gente ter um guia no vídeo. Outra coisa importante que a gente tem que ver é a questão da raiz quadrada. Então, o que é raiz quadrada? Raiz quadrada, ela é você buscar um número que multiplicando ele mesmo, por ele mesmo, 2 vezes, eu consigo achar o resultado que tem dentro do radical, que a gente chama de radicando. Então, na raiz quadrada de 81, a raiz quadrada é o radical e o 81 é o radicando. A gente tem isso aí no seu caderninho anotado. Outra parte importante que a gente tem que relembrar de raiz quadrada é que, na prática, é achar um número que multiplicado por ele mesmo dá aquele valor do radicando. Então, raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Então, quando você tem a relação de raiz quadrada, você tem que buscar um valor. Lembre-se que você tem que fazer isso por fatoração. Lembra lá que a gente aprendeu a fazer a fatoração? Fatora os números e tenta achar quem é o valor daquela raiz. Ah, professor, e se a raiz quadrada não for exata? Como é que a gente faz? Lembra de calcular a raiz quadrada aproximada. E no exercício eu vou querer com 2 casinhas de aproximação, tá bom? Então, 2 casas decimais. Mesmo um procedimento que a gente fazia em sala de aula. Na sua listinha de atividade, não deixe de fazer. Possivelmente, nossa lista de atividade de raiz quadrada e potenciação, a gente vai ter 8 questões, tá bom? Façam as 8 e anexem lá pra gente. Mas voltando aí ao conteúdo, a gente tem que lembrar que raiz quadrada ele tem algumas características. É o que eu disse, precisa procurar um número que multiplicado por ele mesmo dê aquele valor. Então, raiz quadrada de 400 é 20, porque 20 vezes 20 é 400. Professor, existe raiz quadrada de número negativo? Não existe raiz quadrada de número negativo, tá bom, gente? Então, na hora que você vê lá, raiz de menos 81, então, não existe. Agora, se for menos raiz de 81, o menos estiver fora do radical, aí você tira a raiz quadrada e bota o sinal, porque ele está do lado de fora. Tá bom, gente? Então, não esquece dos procedimentos de raiz e de potenciação que a gente já viu. Por hoje, a gente finaliza esse conteúdo. Vai ter lá uma lista de atividade. Qualquer dúvida, joga lá no fórum. A gente vai estar disponível amanhã para tirar essas dúvidas. E não esqueça que ainda tem uma atividade de matemática do 8º ano de conjuntos numéricos que muita gente ainda não entregou. Então, vai lá, entrega e finaliza esse pensamento. Tá bom, gente? Valeu aí. Primeira videoaula da semana. Ainda teremos possivelmente mais 2 para completar esse capítulo. Para completar o livro 1, tá bom? Valeu, gente.